Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema da nossa devocional de hoje é sob o domínio da ansiedade. O texto escolhido é o Salmo 94, verso 19, que diz o seguinte: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94 é uma oração de desabafo do salmista que pede a Deus a sua justiça sobre os ímpios que imperava contra os órfãos, as viúvas e os menos favorecidos, principalmente o pobre. O salmista estava cansado de ver tanto sofrimento, tanta judiação. Então, ele, já numa profunda ansiedade, ele ora a Deus, para que Deus o abençoe. E nesse trecho do Salmo 94, ele fala sobre o socorro de Deus que veio sobre a sua vida. O salmista, ele não sabe informar quando a ansiedade começou a se instalar dentro dele. O processo caminhava lentamente, segundo o que ele propõe. Mas dava para perceber a diferença de um dia para o outro, de uma semana para outra. Quanto mais multiplicava e quanto mais demorava os temores, as preocupações, as angústias, maior era a ansiedade dele. Até que ele perdeu todo o controle da situação e ficou sob o domínio da ansiedade. Foram dias difíceis e sofridos, de intenso desgosto. Era uma perturbação emocional que parecia indicar a presença de um conflito causado, quem sabe pela injustiça reinante, pela corrupção generalizada, pelo número desprezível de pessoas sérias. Antes de a pressão tornar-se insuportável, Deus o visitou e o libertou. Daí a sua oração de gratidão a Deus. Na passagem que nós fizemos a leitura, ele diz: quando a ansiedade já me dominava totalmente no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. O que aconteceu não foi causado por uma mudança externa, mas por uma mudança interna. Não foi o mundo que mudou. A mudança ocorreu no íntimo, dentro do salmista. A ansiedade natural foi destronada pelo consolo sobrenatural de Deus. O esforço anterior do salmista pouco valeu. Ele precisava da graça misteriosa que sai do trono de Deus e envolve todos os caminhos da alma. No trono, antes ocupado pela ansiedade, a graça de Deus entronizou e trouxe a tranquilidade, de cuja existência o salmista não duvidava, pois no mesmo poema já havia feito referência a ela, dizendo: aquele que é disciplinado e ensinado pelo Senhor, tranquilo enfrentará os dias maus. Meus amados e muito queridos irmãos e todos quanto nos ouvem, a ansiedade é um caso bastante difundido na Bíblia. Quantas vezes Deus teve que intervir na vida de pessoas que, ao estar ansioso, foi preciso a repreensão de Deus ou o socorro de Deus na vida dessas pessoas. Nós sabemos que ansiedade, estresse, combinado com coisas tristes, horríveis que acontecem muitas das vezes nas nossas vidas, nos leva a uma depressão, que são situações diferentes. A depressão, ela é a tristeza, a decepção pelas coisas que aconteceram, que está no passado. A ansiedade, por sua vez, é uma preocupação com o futuro, uma preocupação tão intensa, tão grande, que não deixa as pessoas a confiar em Deus. É por isso que Jesus, ele fala algumas vezes
sobre ansiedade, dizendo para as pessoas não serem ansiosas, para que elas confiem em Deus. Aqui, o salmista, ele regozija pelo socorro de Deus na sua vida. O salmista, ele fala sobre o que aconteceu dentro do seu íntimo quando Deus trouxe o consolo. Falando ainda de Jesus, lá em Mateus 6, a partir do verso 25, Jesus ele vai deixar claro que a ansiedade é uma falta de confiança na misericórdia, na bênção, na presença e nas promessas de Deus. Ele diz no verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves dos céus, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque o vosso Pai Celeste, de todas essas coisas, ele vos sustenta. E aí Jesus dá um conselho, dizendo o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele fala sobre essa ansiedade, dizendo que essa ansiedade intensa, essa preocupação intensa é resultado da falta de confiança nas promessas de Deus, na presença de Deus, no ser de Deus. Portanto, o conselho de hoje é: confia no Senhor. Salmo 37, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O salmista também diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus possa abençoar você, sua casa, toda a sua família com esta palavra. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai Celeste, Deus de amor e graça, Deus de paz, em nome de Jesus, teu Filho amado, te agradecemos pela presença bendita e gloriosa e pelo sustento do dia a dia, Senhor. Muito obrigado. Deus Santo de amor, que a bênção do Senhor esteja sempre presente na vida dos teus filhos e que esse homem e essa mulher que ouve essa palavra seja edificado e possa olhar para ti e confiar na tua provisão. Meu Deus, em nome de Jesus, eu intercedo pela igreja do Senhor, eu intercedo pela família, que é a base da sociedade. Eu oro pelos enfermos e por aqueles que estão caídos, que o Senhor os coloque de pé e os cure. E pela nossa pátria amada, pelo nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Amém.